Oi, gente, tudo bem? Baseado no livro de 2 Reis, capítulo 2, do 1 ao 14, eu vou falar de fé e insistência. Como nós devemos ter fé e insistência? Aqui eu busquei a história de um profeta bem conhecido por todos, que é Elias e Eliseu. Eliseu era um aluno, digamos, um discípulo de Elias, né? E Elias era seu mestre. E Eliseu não sabia o que o aguardava. Ele estava dentro de uma suposta vocação, de um chamado de Deus, como discípulo, como aluno de Elias, mas ele não sabia as coisas que sucederiam depois de alguns acontecimentos. Bem, Eliseu ficou sabendo do que ia acontecer com Elias. Os dois saíram de Gilgal e agora estava a caminho de Betel. Só que, para Betel, Elias chegou e falou para Eliseu: olha, você fica aqui e eu vou só. Aí Eliseu falou: não, eu não te deixarei. E aí a história continua. E para vários lugares para onde o Senhor tinha enviado Elias, Elias dizia para Eliseu que ele ia só. Mas Eliseu resistia, dizendo: não, eu não te deixarei. Então houve uma resistência por parte de Eliseu, mesmo sem ele saber do que ia acontecer. De fato, ele sabia que o Senhor levaria o seu mestre. E quero dizer a vocês que para todos os lugares para onde Elias ia com Eliseu, depois da resistência de Eliseu, dizer que de qualquer forma ele iria com Elias, lá, separado de Elias, profetas, sacerdotes, falavam para Eliseu: você sabia que você vai ficar sozinho? Assim, nas minhas palavras, você vai ficar só, o seu mestre vai te deixar. Ele vai ser levado e você vai ficar só. E Eliseu falava: não fala mais nisso. Eu sei, mas não fala mais nisso. E a situação foi se repetindo várias vezes até o acontecimento. E sempre Eliseu resistindo. Quando Elias dizia: eu vou, o Senhor me enviou a tal lugar e você fica aqui. Eliseu falou assim: você não vai só, eu não te deixarei. E os dois continuaram seguindo, sem saber de fato, como eu falei, o que ia acontecer com Elias. Eliseu seguia com Elias todo o caminho que Elias, para todo lugar aonde Elias ia, Eliseu estava junto, coladinho, grudado, né? Não deixava em hipótese alguma. E teve uma parte que, quando chegaram ao Jordão, Elias tirou a capa, né? O manto, né? O bordão, enrolou aquele manto e bateu nas águas do rio para os dois passarem a seco. As águas se dividiram, passou a seco. Se a gente tentar pensar isso pelo nosso modo humano, sem a fé, de maneira nenhuma existe condição de um pedaço de pano enrolado, uma capa, sendo tocada nas águas, dividir para uma pessoa passar. Para duas pessoas, no caso. Ali, no caso, eram duas pessoas, que era Elias e Eliseu. Mas a convicção, a fé que Elias tinha, e ele precisava de passar isso para o seu discípulo,
para o discípulo acreditar de verdade, aprender que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus, o Senhor dos Exércitos. Então, ele aplicou a fé dele desta forma, tá? Para que Eliseu captasse tudo aquilo ali. E depois dessa última caminhada, Elias voltou para ele e perguntou para ele o que ele queria, qual era o pedido, o último pedido que ele faria a ele. Aí ele pediu que, se fosse possível, passasse para ele a porção do espírito profético que existia em Elias. E Elias contou para ele como as coisas iriam acontecer. E Elias, ali, veio um redemoinho e uma carruagem de fogo e levou Elias. Bem lá acima, Elias soltou a capa caiu e Eliseu rasgou a veste dele e pegou aquele bordão. E agora Eliseu pegou a porção dobrada. Aquilo que era oculto, ele não sabia de fato o que iria acontecer, mas ele viu a glória de Deus. Ele lembrou quando ele foi passar uma vez no Jordão, porque depois Eliseu foi passar no Jordão, depois que Deus leva Elias, Eliseu agora vai passar no Jordão. Aí Eliseu precisou de fazer a mesma coisa, no caso, quando ele foi passar o Jordão depois da subida de Elias. Então ele bateu nas águas do rio com o manto, ele copiou o que Elias tinha feito, né? Claro que com fé e determinação, porque Eliseu agora estava determinado. Ele já vinha com uma determinação desde lá de trás. Essa resistência que Eliseu tinha de não abrir mão da companhia do seu mestre era tudo. Então agora ele começou a fazer uso da fé, tá? Daquilo que o seu mestre lhe tinha ensinado, daquilo que ele aprendeu, sabendo que o Senhor dos Exércitos era com ele, e a porção do espírito profético que estava em Elias agora era com ele também. Então ele bateu nas águas com o bordão, com o manto, e ele perguntou assim: onde está agora o Senhor Deus de Elias? Ele agora chegou a uma posição que ele precisava de que o Senhor, pela fé, que o Senhor ouvisse. Aí, tendo batido nas águas, essas se dividiram e ele atravessou. Ele atravessou, ele recebeu o chamado. Muitas das vezes, o abençoador que está com a gente, quem é o nosso mestre, às vezes não nos passa tudo. Às vezes, para poupar, porque imagina, você tem convívio com alguém, como seu mestre, como seu professor, como seu amigo durante um grande tempo, e você sabe que esse teu mestre, ele de alguma forma ele será levado, ele será apartado de você, ele não ficará mais com você, você ficará sozinho. Então, é bem automático que o mestre esconda dele alguma situação, sabendo que ele é apegado. Então ele esconde para poupar, para não haver dor. Só que tem muita coisa que às vezes você já sabe do que vai acontecer. Existem situações em nossas vidas que nós não estamos enganados. Se nós vamos dar continuidade a uma obra, nós sabemos o que vai suceder lá na frente. Não sabemos com detalhes, mas nós sabemos. Então, uma pessoa comum, aí já não falo do caso de Elias e Eliseu,
falo do seu caso, do meu caso, do nosso caso. Quando nós temos insistência na situação para que fomos convocados a fazer, nós precisamos, além da insistência, da coragem, precisamos de ter fé, porque a insistência sem a fé, ela não vai funcionar depois. Então nós precisamos de ser insistente. É em todas as áreas da nossa vida. Na saúde, quando estamos com um problema de saúde, temos que ter paciência, temos que ser insistente, mas a insistência e a paciência, a coragem, não vai funcionar sem a fé. Nós precisamos de fé para poder deixar que as coisas aconteçam. E as coisas vão acontecer exatamente como precisam acontecer. Só é necessário a insistência da nossa parte. Se Eliseu não fosse insistente na sua atitude, não, eu vou com você. Se você não for insistente em sua atitude, você está indo para fazer uma entrevista de trabalho, você colocou algo na justiça, você tem que ser insistente. Todas as situações que você precisa de insistência e coragem, você também precisa de ter fé, porque não adianta nada termos a insistência e a coragem se não tivermos fé, porque vai ter momento que nós mesmos iremos ficar surpresos. Imagine você comigo, como pode um pedaço de pano, um pedaço de paletó, sabe, funcionar. Eu sei, você está tendo coragem, mas ao bater com esse manto, ao bater com o que você tem em suas mãos, para você seguir adiante, se existe um embaraço, um empecilho, para mim ali a água é um empecilho, é uma prova de fé. E você vai precisar de bater e ter fé, porque somente aquilo que você tem nas mãos não é capaz, mas aquilo que foi colocado no seu coração, aquele espírito profético, aquele espírito de convicção, aquele espírito de que a coisa vai acontecer sim, precisa de estar contigo, te ajudar junto com a fé, porque isso daí vai fazer as águas, o obstáculo, dar lugar para você passar e vencer aquilo que você está precisando. E você vai conseguir triunfo diante daquilo que você está almejando. Então a palavra minha de hoje é isso: tenha fé, seja insistente. Você primeiro precisa da insistência, e a insistência precisa trabalhar junto com a paciência, com a convicção, depois coragem e fé. Você precisa de ter todas essas palavras que eu citei aqui: insistência, coragem, determinação e fé, para poder você conseguir algo que parece difícil aos olhares humanos. Mas só você não vai dividir com outra pessoa. Quando você estiver numa situação de que você vai precisar dessa determinação, com certeza vai chegar pessoas para poder te amedrontar, te fazer. Essas pessoas, para mim, é pior do que o rio que você vai ter que bater, tá? É pior do que o rio que você vai ter que usar a fé e o bordão para dividir a água. Essas pessoas são um embaraço. As nossas vozes é um embaraço para a finalidade que nós estamos determinados a cumprir em nossas vidas. Então, não podemos dar ouvido a essas vozes, tanto as vozes do nossa mesmo, né? Como também
as vozes de outras pessoas que está servindo de trava, de embaraço para a conquista daquilo que nós queremos. Então, essa é a minha palavra. Tenha fé, insistência, porque você vai conseguir aquilo que o Senhor determinou para você. Aquilo que você está determinado é teu. E você vai tomar posse e você vai conseguir. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.